Até aqui, o Senhor, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, tem nos guiado, nos protegido, nosso viver diário. A Ele, a nossa mais profunda gratidão. Eu estou escrevendo sobre um dos versículos mais profundos, mais importante do Novo Testamento. Esse versículo, ele é um versículo profundo, tão profundo, que envolve a nossa salvação ou a nossa perdição. E aí veja os senhores, deixe preparado aí o seu copo com água para nós conhecermos um pouco mais sobre este versículo. Daria para editar umas 2 enciclopédias somente falando sobre este versículo. 1 Pedro, no capítulo 4, exaltado Senhor, seja a santidade da sua presença. Honra e glória, Senhor, seja dado ao Cordeiro que venceu por todos nós. A Ele a nossa mais profunda gratidão. 1 Pedro 4, versículo 17. E ali, o apóstolo Pedro, inspiradamente, falando: já é tempo do julgamento começar pela casa de Deus. Esta casa de Deus explicarei mais no final. Que julgamento é esse? É um julgamento que antecede o julgamento final, o juízo final. Vejam, senhores, a grande responsabilidade que o Senhor, que o nosso Salvador tem com a nossa salvação, de nos avisar com antecedência. Falar, em outras palavras, dizendo: se você não se consertar, você vai ser reprovado no juízo final. Isso aqui é de uma grandiosidade imensa. O Senhor nos avisar, nos corrigir, nos falar: olha, conserta a sua vida. Se você não se consertar, você vai perder a sua salvação. Agora, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, veja a responsabilidade que Cristo tem com a nossa salvação. E aí vejam, senhores, vamos concretizar o que estou falando. Este é um tempo mais importante na história da nossa salvação, em que o Senhor nos corrige, nos avisa para não perdermos a nossa salvação. Antigamente, aqueles que têm uma idade um pouco mais avançada, a gente falava uma palavra de maldição, proferia uma maldição, algo semelhante, e aquilo demorava a se cumprir. Hoje, ainda bem não acabamos de fechar a boca, a gente já vê
as palavras se cumprindo. Falarei sobre isto no próximo estudo. Então, o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos avisa, nos corrige, para que nós não sejamos reprovados no julgamento final. Veja que grandiosidade da palavra. Só aqui nesse canal que os senhores ficam sabendo destas verdades. São as revelações grandiosas do Santo Espírito. Então, quando nós estamos passando por um deserto, por uma dificuldade na nossa caminhada, aqueles que conhecem o Evangelho, é um aviso do Senhor. Senhor nos avisando, falando conosco: olha, se conserta a sua vida. A salvação é algo grandioso. Você não pode perder a sua salvação. E eis o porquê os desertos que nós passamos, as provas que nós enfrentamos, é o Senhor nos avisando para não perdermos a nossa salvação. Hebreus 12, versículos 6 e 7. Vale a pena os senhores lerem aí. O Senhor corrige aqueles a quem Ele ama, aqueles que o Senhor os recebem como filhos. E aí vem os senhores: feliz daqueles que, quando estão sendo corrigidos, aprendem, dá um passo atrás. E aí, compreendam, senhores, muitas vezes nós vamos longe demais em relação ao pecado. Não damos importância à nossa salvação. E eis o porquê das correções divinas. Imagina os senhores, se nós não fôssemos avisados e fôssemos reprovados no julgamento final, no juízo final, poderíamos chegar lá e dizer: olha, eu não fui avisado, Senhor não me avisou, eu não sabia que estava sendo reprovado. Aí vejam, senhores, estas correções do Senhor, Hebreus 12, 6 e 7, é para que nós não percamos a nossa salvação e não enfrentamos o julgamento final desavisados. Portanto, aqueles que forem reprovados no juízo final, no julgamento final, não poderão dizerem que não foram avisados. E aí, compreendam, senhores, estas correções do Senhor é que, quem sabe, se descêssemos para a sepultura do jeito que nós estamos, seríamos reprovados no julgamento final, no juízo final. E aí o Senhor bondosamente, responsavelmente nos avisa. E aí, eis o porquê. Enfrentamos os desertos, as dificuldades aqui na terra, como aviso do Senhor, como uma correção do Senhor, para não perdermos a nossa salvação. E aí eu perguntaria para o Senhor, para a senhora:
se o julgamento final, se descêssemos para a sepultura nesse momento, será que nós seríamos reprovados no julgamento final? Será que nós seríamos reprovados no juízo final? E aí, vejam, senhores, será que o Senhor não precisa corrigir a senhora, dar uma correção na senhora, para que a senhora não perca a sua salvação? Será que o Senhor tem que dar uma correção no Senhor, para que o Senhor não perca a sua salvação? E aí vejam, senhores, será que o Senhor tem que me corrigir, permitir que eu enfrente um deserto, uma prova, me avisando, para mim não perder a minha salvação? E aí veio, senhores, este julgamento, 1 Pedro 4:17, é um julgamento parcial, nos avisando que estamos em falta para não perdermos a nossa salvação, para que, se tivermos de enfrentar o julgamento final, nós não sejamos reprovados. E geralmente, quando nós enfrentamos estas provas, estas correções no mundo secular, é porque estamos em falta. O nosso nome está manchado no livro da vida. E aí compreendamos nós, eis o porquê o Senhor permite as provas, os desertos, nos avisando para o nosso bem, falando: olha, cuide da sua salvação, que se o Senhor, Senhora, se nós descêssemos para a sepultura, seríamos reprovados no juízo final. E aí vejam, senhores, a grandeza da palavra. Continuarei falando sobre este versículo, para mim, um dos versículos mais profundos do Novo Testamento. Já é tempo do juízo começar pela casa de Deus, por aqueles que conhecem o Evangelho. Casa de Deus. Se o verdadeiro Evangelho tivesse continuado a ser pregado, as igrejas poderiam serem consideradas casa de Deus, casa de oração. Mateus 21, versículo 13. Como as igrejas não são mais consideradas casa de Deus, devemos fazer da nossa casa um altar para glorificar o Senhor. Um altar para ser a casa de Deus. Transformar o nosso lar num lar para exaltar e glorificar ao Senhor. E aí compreendam, senhores, as igrejas não podem serem mais consideradas casa de Deus. Então, este juízo começa por aqueles que conhecem o Evangelho. E aí, compreenda os senhores. Se o Senhor, Senhora, nós temos dúvida de sermos reprovados no julgamento final, devemos nos corrigir, nos consertar. Senhor, esse canal são para as pessoas de maiores idade. O Senhor não é criança mais. Não precisamos que o Senhor puxe as nossas orelhas.
Permita um deserto na nossa vida para nós nos consertarmos. Mesmo assim, a senhora também. Nós não somos criança para que o Senhor permita alguns desertos para nós não perdermos a nossa salvação. Então, que nós possamos sermos confiantes. Se tivéssemos que enfrentar o julgamento final, nesse exato momento que nós poderíamos passar, sermos aprovados. E não precisarmos enfrentar os desertos seculares para consertar a nossa vida. Agora pegue aí seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. A água desse homem e desta mulher. Quando a tomarmos, que esta água se transforme na água da vida para a glória da sua presença. Vamos tomar. Olha, estende as suas mãos para cá. Este gesto simples tem levantado a fé de muitos, tem abrido portas, tem libertado a vida de muitos, e eu espero que os senhores sejam visitados também. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, desse irmão, desta irmã, desta família, Senhor. Que quando a colocarmos as nossas mãos no alto da cabeça, todo mal possa bater em retirada para a glória da sua presença. Coloque as suas mãos no alto da cabeça, feche os seus olhos e creia, meu Pai, exaltado seja a santidade da sua presença. Passa, meu Senhor, com fogo do Espírito, com fogo do Cordeiro, no alto da cabeça desse homem, desta mulher, desta família, meu Pai, e arranca todo o mal. Agora repita comigo, na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do Senhor, jogue as suas mãos para trás com fé e sai da minha vida, sai dos meus caminhos, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a bênção, a paz, a libertação, o seu viver diário para a glória que há no nome do Senhor. Agora vamos abraçar ao Cordeiro, vamos abraçar ao Santo Espírito, entregando a Ele a nossa vida, renovando a nossa fé, para sermos mais e mais do que vencedores. Se os senhores querem, feche os seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Meu Pai, abraça esse homem, esta mulher, esse irmão, esta irmã, esta família, Senhor. Nos envolva na tua graça, nos teus cuidados, para que nós possamos sermos mais e mais do que vencedores. Exaltado seja a santidade da sua presença, no seu poder e majestade, para a glória do seu nome. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.